pessoal, professor José, professor Gabriele, estamos novamente aqui com o PersonaCast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre saúde do coração, tá? E exercício físico, é lógico. Nada melhor para falar sobre saúde do coração do que um cardiologista. Hoje nós estamos com a presença da nossa ilustre Amanda Teixeira. Amanda, se apresente, fala um pouquinho sobre a sua especialidade. Tudo bem, gente? Meu nome é Amanda, eu sou cardiologista, sou formada há uns 19 anos. Eu trabalho com reabilitação cardíaca há uns 10, pelo menos, anos. A gente vai falar um pouquinho, mas basicamente é trabalhar com pacientes cardiopatas que têm que fazer atividade física. Eu estou bem feliz de estar aqui porque eu acho que esse é um espaço muito bacana que vocês fazem para divulgar saúde e exercício, que é o que de fato faz muito bem para as pessoas, e a gente tem que aproveitar esses episódios para divulgar todos os benefícios mesmo. Então, parabéns para vocês dois. Muito obrigado e parabéns pela sua área. Obrigada. Amanda, assim, a gente passa por muitas situações aqui, né? Inicialmente sempre é a questão do, você já foi no médico, já tem autorização, tal. Então a gente vai falar sobre muitas coisas. A primeira dela é o benefício do exercício físico, né, para saúde cardiovascular. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Bom, o nosso coração, ele não foi feito nunca para ficar totalmente parado. Então, assim, o sedentarismo é uma coisa muito ruim a longo prazo para a gente, para o coração especialmente. Quando a gente faz atividade física, a gente tem uma melhora da performance, né? A gente tem uma qualidade de vida muito melhor. Mas isso, assim, porque o exercício, ele faz muitas coisas para o nosso corpo. Então, para começar, eu diria que ele controla muito melhor a nossa pressão. Então, se a gente está começando a subir um pouquinho o nível só de treinar, isso é possível que você consiga manter níveis melhores, precisar de menos remédio. A gente consegue um controle de peso muito melhor. Hoje em dia a gente sabe que a obesidade está dominando aí. Se você tem uma perda de peso de 10 quilos no paciente obeso, você tem uma diminuição de mortalidade de 20 a 25%. Então, isso é uma coisa muito importante. Além disso, exercício, ela pode diminuir o depósito de gordura, de placa de gordura nas artérias do coração. Então, com isso, eu vou diminuir minha chance de infartar, de ter angina, que é dor. Você tem um melhor nível de colesterol bom. Então, eu aumento o colesterol bom e consigo diminuir o colesterol ruim. E tudo isso, assim, com atividade física. Além disso, você vai melhorar a captação e o uso de açúcar, né, no sangue, então você vai diminuir a chance de diabetes. Isso mais da parte cardiovascular. Para, por exemplo, pacientes que têm um coração um pouquinho mais fraco, uma coisa muito importante só de você fazer exercício, você diminui a chance de você internar, porque você descompensa menos do coração. Então, você acaba tendo vários benefícios cardíacos que a longo prazo fazem você ter uma mortalidade muito menor. Eu sempre falo para o paciente que, assim, quando você faz exercício, o seu envelhecimento ele é muito menos problemático, desde a parte ortopédica, que a gente sabe, então, que a força é extremamente importante e isso diminui queda nos idosos, né? Então, melhora de equilíbrio. Mas, assim, porque o paciente que vai andando mais devagar, quanto mais devagar uma pessoa anda, maior a mortalidade dessa pessoa. Existem alguns testes que a gente faz para ver exatamente como que é o paciente. Então, se eu levanto, ando 3 metros, viro e volto num certo tempo, se é mais tempo, eu tenho uma mortalidade maior. Então, eu sempre falo para o paciente, não fique parado, porque isso a longo prazo é muito ruim. É o que você deve ver. Exatamente, a gente percebe muito. E agora você falando sobre a saúde, né, cardiovascular, a gente tem dois tópicos aí, né? O exercício aeróbico, que ele ajuda muito essa questão do cardiovascular, e o pessoal fala muito sobre isso, sobre ter o exercício aeróbico, tá? Só que o exercício anaeróbico também, entendeu? Assim, a gente o pessoal fala, mas o anaeróbico faz muita pressão pro coração, tal, isso. Só que para a musculatura, ela é muito bom. O exercício resistivo, né? Lógico, de acordo com a intensidade. A gente vai entrar um pouquinho mais para frente sobre esse assunto, né, que o exercício, né, resistivo não é só peso. A intensidade não é só interligada a peso. Mas os dois trabalham junto. Então, às vezes é necessário fazer o exercício anaeróbico e, é lógico, o aeróbico.
Então, a gente sente muita diferença. Hoje os alunos chegam, eu passei no cardiologista, eu vou começar a correr, porque eu estou precisando melhorar. Eu falei, não, calma aí. Primeiro você não está apto para correr. Vamos caminhar primeiro, acelerar essa intensidade, vamos fortalecer essa musculatura, e depois você começa a fazer sua corrida. O problema é que as pessoas não querem esse processo, degrau, né? esse processo, exatamente, porque antigamente para a parte cardíaca era isso, exercício aeróbio é o que é importante. Hoje em dia, depois de trabalhar com muito idoso, para mim é assim, tem que ter o combo. Não dá para eu fazer um exercício só aeróbio, sendo que a pessoa está envelhecendo e quem vai fazer ela cair é a falta de músculo. Então, a musculação é extremamente importante. E eu vou te dizer que, assim, dependendo de como o paciente se é um paciente muito frágil, esse paciente precisa de musculação, ponto. Porque, assim, saiu até um consenso agora mais recente falando do que a gente tem que fazer com um paciente que está muito debilitado. Então, a orientação é assim, esse paciente, ele pode fazer treino de musculatura respiratória, que a gente faz, mas eu vou focar na musculação. E só num segundo momento, depois que eu tiver melhorado essa parte muscular, é que eu vou começar a fazer um exercício aeróbio, que seja uma bike ou que seja uma caminhada mesmo. Então, se é muito frágil, e eu pego muito paciente, o paciente ele fica internado, uma semana sentado, sem fazer nada, ele perde 20% da massa muscular dele. E aí você pega um paciente que tem mais idade, que já estava naquele limite de ter um pouquinho de dificuldade, ele não consegue mais fazer as coisas. Esse paciente eu vou colocar na esteira, na bike? Não. Esse paciente precisa de músculo, ele precisa comer direito e ele precisa de músculo para no segundo momento ir para isso. Exato. Mas jovem é assim também, jovem não quer, já quer começar já quer em começar alta intensidade. Exato. E às vezes assim, é até difícil para nós. Eu acredito. Acontece alguma coisa, a pessoa quer. Não, calma, vamos devagar, vamos devagar. A gente tem que segurar, é uma coisa que tem que segurar a rédea, porque senão ela vai atropelando, vai atropelando. Mais tarde você vai sentir. É bem complicado isso também para o educador físico, né? O médico, acho que ele sente isso direto. Então eu já vou comer. Não. E o educador, a pessoa vem com aquela ansiedade e você tem que segurar. Não, vai com calma, vai devagar, eu acho aos que talvez poucos. para vocês seja pior ainda, porque a gente, como médico, tem meio que uma coisa de, isso aqui não é bom para o seu coração, ou não pode ser desse jeito, o paciente talvez fique com mais medo. Mas quando ele chega na academia, ele tem a ideia de que ele está super saudável. Então, eu quero que o professor me oriente só, assim. Mas quero ir lá para cima. Então, eu quero fazer. E nós passamos muito com isso. Eu acredito. É muito difícil. E fora essa questão do cardiovascular, né, o exercício físico, a gente sempre fala assim, o pessoal fala muito, tem que praticar atividade física. Eu tenho um outro contexto, atividade física é tudo que você faz no dia. Eu andando, vou ali no mercado, volto, é o que eu faço no dia, é uma atividade física. O exercício físico é direcionado. Então, assim, o que o exercício físico pode ser benéfico além do cardiovascular? Olha, eu acho que assim, essa parte que a gente já conversou agora sobre parte muscular é uma das coisas que eu acho que é mais importante. E eu virei muito fã de musculação porque eu acho que melhora a densidade do osso. Então, a gente tem pacientes que começam com osteopenia, aquela coisa, mulher ali, menopausa, aí começa... Ele tem que fazer exercício de força, e é isso que vai te ajudar no músculo a ficar mais forte, a musculatura em si vai ficar mais forte. Você tem, além do controle de peso, tem a parte cognitiva, então o paciente ele vai diminuir a ansiedade, depressão. Hoje em dia a gente sabe que isso é uma pandemia, na verdade, né, de ansiedade e depressão. E a atividade física ajuda muito nisso. E uma outra coisa que está muito comum hoje em dia é câncer. O exercício ele diminui 18 tipos de câncer. Se eu estiver treinando, e se eu tiver um diagnóstico de câncer e estiver treinando, eu vou ter um efeito colateral menor das drogas. Então, radioterapia, quimioterapia, eu tenho menos fadiga, eu tenho menos efeitos, eu tolero melhor o meu tratamento. Tem trabalho de reabilitação falando, por exemplo, o paciente que foi considerado inoperável para um câncer de pulmão, a gente fez exercício com esse paciente, mudou a classificação dele, ele teve uma performance melhor e isso possibilitou ele a fazer uma cirurgia curativa, que antes ele não teria essa possibilidade. Então, assim, o exercício, ele ajuda muito em todos os aspectos, na verdade, porque assim, além da minha parte que me deixa menos estressado, e hoje em dia é fundamental,
eu diminuo minha chance cardíaca de ter alguma coisa, oncológica, melhora minha parte gástrica, se eu perco peso, melhora refluxo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa praticar da forma correta, e você tem toda a razão, atividade física não é exercício. Atividade física eu falo, o paciente às vezes fala, mas doutor, eu não paro, eu subo escada, eu desço escada, eu falo, isso é ótimo. Não é direcionado. Não é exercício, exercício é uma coisa estruturada. A gente tem hoje em dia trabalhos falando que um paciente que fica sentado o dia inteiro e que faz pequenas coisas, 4 minutos subindo uma escada, ele já tem benefício cardíaco, de tão horrível que é o sedentarismo, de tão coisas ruins. Mas não dá para eu comparar, eu falo para o paciente, o que você espera do exercício é, eu quero benefício cardíaco, eu preciso de frequência e intensidade. Ah, não, eu quero só me manter ativo, ok, se eu fizer, vou caminhar daqui e ali, isso é muitas vezes, vou caminhar até o metrô, vou caminhar, é uma atividade física? Isso é uma atividade física, me ajuda. Mas se eu quero um benefício maior, a minha intensidade e a minha disponibilidade para fazer aquilo tem que ser maior. O meu resultado vai ser melhor. Eu estava ouvindo você falar e vem algumas coisas na minha mente, né? Muitas vezes assim, o aluno chegou, minha mãe tem osteoporose, mas ela não gosta, não quer vir, não quer praticar, não quer fazer isso. De repente passa um tempo, minha mãe caiu e quebrou a perna. Eu falei, não, ela não caiu e quebrou a perna. O osso dela quebrou Isso aí. e ela caiu, entendeu? É diferente. São várias situações, por exemplo, tem alunos nossos que iniciou, né, com diabetes e tal. Nossa, o médico já vai diminuir porque eu já tô, o índice glicêmico já está baixando. Mas, é como eu falei assim, não é porque você está praticando aeróbico, é porque você está praticando musculação, então, treinamento resistivo. É o momento que você mais utiliza, né, o açúcar, né, melhora a glicose à insulina. na musculatura, entendeu? É essa a questão. Então, muitas vezes assim, eu tenho que fazer caminhada para diminuir a minha diabetes. Eu falei, gente, vai para musculação, ali que você vai mudar. E tem um exercício que é, inclusive, até, gente, o pai dela faz aqui com a gente, tá? O homem. Né? E ele faz tudo bonitinho, viu? Ele faz tudo certinho, é legal pra caramba. Pega no pé também. Aí, que a gente tem o costume de tirar foto no final da aula, né? Chega na metade, já tá na hora da foto? Tá na hora da foto? E tem um exercício que eu trouxe pra cá, né? A gente começou a fazer, porque eu corria e pedalava. Só que eu comecei a perceber no idoso que eles andam sempre forçando a ponta do pé. E eu tenho idosos em casa e tal. E eu percebi que o tropeço é porque não levanta a ponta do pé. Começamos a trabalhar tibial anterior com todos os alunos, independente de idade, de esporte, o que seja, melhora demais. A musculação fortalecendo essa região, melhora a caminhada. Aí tem aluno que falava para nós assim, falou, aquela dorzinha no pé que eu sentia, eu já não sinto mais. Por quê? Pisava errado e não levantava a ponta do pé. E até então não é uma coisa que se treina normalmente. Não se treina na academia. Eu treinei durante anos e anos e anos. Eu fui aprender isso depois que comecei a pedalar. Sim. Aí eu inseri também. Falei, não, a gente vai começar a fazer. Não é só pela parte estética, não é só pelo pedal, não é só pela corrida, mas ajuda em tudo. Então tem movimentos que tem que ser feito, que é o exercício direcionado para mais tarde a gente precisar. Eu acho que o idoso, a gente tem que ter um olhar diferente para essa pessoa, porque ele tem particularidades, ele vai piorar o equilíbrio, ele vai piorar a força. Eu falo para os pacientes, e isso é muito comum eu pegar, porque o paciente ele vai para mim quando ele infarta, por exemplo, ou descobriu um quadro de um coração fraco, uma insuficiência cardíaca. E aí, assim, ele chega para mim na reabilitação assim, pô, doutor, eu não gosto, mas agora não tem mais jeito. Eu falei, então vamos começar a olhar para isso de uma forma diferente, porque isso muda a sua vida. E aí, assim, eu falo, você não quer estar com 80 anos fazendo suas coisas sozinho? Você não quer levantar sozinho? Então, você precisa começar a fazer isso agora com 60. Para lá na frente, você está bem. Então, isso é super importante. Tudo que a gente puder direcionar para o idoso, que a gente percebe que melhora a qualidade de vida dele, a gente tem que fazer. Então, esse seu olhar é muito legal. Você tem toda a razão. As pessoas tropeçam muito. Eu tenho um paciente de 85 anos que corria. E ele corre ainda. Só que ele chegou pra mim e ele falou assim, pô, Amanda, eu parei de correr, por quê? O que aconteceu? Caí 2 vezes. Por que ele caiu? Porque ele não tá levantando o pé. Não tá levantando a ponta do pé. Exatamente. Aí, assim, eu ainda jogo tênis, agora eu tô na musculação, eu tô caminhando. Então, assim, é isso. Esse olhar é extremamente importante. E tá ali, ó, de olho nos seus pacientes, faz toda a diferença. Isso. Alguns alunos falam que eu tenho olhar clínico, né? Elas falam que eu tenho olhar crítico.
Mas é ótimo isso. Mas é bom, porque Ajuda eu olho de bastante. longe assim e falo, opa, tem alguma coisa, ó, tá elevando muito o ombro, ó, isso. De longe já consigo ver. E tem aluno que às vezes eu, de longe já falo, ó, ele já sabe que é com Mas é ele e bom, se evita auto... a lesão. Exato, exato. Agora tem um detalhe aqui que você falou sobre reabilitação cardiovascular. O que é isso? Como que é? Para quem é feito? A reabilitação é um programa que a gente faz, um programa multidisciplinar, que a gente faz para quê, basicamente? Para que a gente deixe o paciente na melhor forma física possível. E isso não só pensando em exercício, mas também a parte psicológica e nutricional. Então, por exemplo, lá o nosso programa é o quê? O paciente ele vai para o hospital fazer exercício comigo de uma forma supervisionada. Então, vai ter monitorização maior, tudo mais. Isso envolve também educação do paciente do que ele tem. Isso envolve a nutrição, então se o paciente está muito sarcopênico, se o paciente está muito obeso, então ele vai ter um olhar sobre isso. Às vezes é um paciente asmático que não está sabendo usar a bombinha, e aí ele vai aprender como, o que ele tem, né, sobre a doença dele. E aí, assim, a gente vai a parte mais voltada para o exercício eu vou direcionar o melhor exercício para esse paciente baseado em intensidade. Então, a musculação a gente acaba não focando tanto frequência cardíaca, a gente olha muito isso na parte aeróbia, que é o que às vezes as pessoas têm mais medo. Então, infartou, eu tenho um paciente jovem que chega lá assim, ai doutora, eu não estou fazendo nada, tá duro, sabe? Ai, não sei o que eu posso fazer. E hoje em dia, assim, são muito poucas as restrições de exercício para problemas de saúde. Então, eu tenho, na cardiologia, pequenas coisas, coisas muito pontuais. Então, se eu tiver, por exemplo, as válvulas do coração, nós temos 4 válvulas. Mas quando a gente vai ficando idoso, uma coisa que acontece, às vezes, é uma estenose aórtica. A válvula aórtica, ela é estreita e não permite com que o sangue saia de um jeito muito fácil. Qualquer coisa que eu tiver uma obstrução à saída de sangue do coração, isso pode me trazer um problema no exercício. Mas hoje em dia a gente sabe que se eu graduar a quantidade de exercício de uma forma segura, monitorizada, eu estou vendo, ele não está tendo arritmia, a pressão não está caindo, a gente ainda assim consegue fazer muita coisa. Então, hoje em dia, são poucas as indicações de não se fazer nada. E aí ele vai para lá para ele aprender o que ele pode ou não sentir no exercício, o que eu tenho que parar. Se eu tiver uma dor, então, por exemplo, no exercício, o que a gente tem que tomar muito cuidado é dor no peito, tontura, né, falta de ar e às vezes um cansaço desproporcional. Então, eu já tive pacientes que assim, eles faziam exercício, faziam uma caminhada ou às vezes até corriam. E aí a pessoa, ela começa a correr e ela percebe que ela tem que dar uma pausa. Pô, eu tenho que parar, daí parece que depois embala de novo e vai. Isso não obrigatoriamente, mas isso pode indicar artéria entupida. Então, eu posso ter a manifestação de um cansaço, não só dor. Então, são essas coisas que a gente ensina para o paciente. Ah, o cansaço. Eu tenho pacientes que vão ter dor porque eles têm obstrução e não tem o que fazer. Não dá para abrir a artéria, não dá para... Eu vou ensinar esse paciente até onde ele vai fazer exercício. Então, eu vou até o limite de dor e aí volto. Passou a dor, volta a fazer exercício. Então, é estar ao lado do paciente para que você ensine ele a fazer da forma segura para que depois ele vá para a academia e treine sozinho. Eu acho que é basicamente esse o... Então, quem faz reabilitação, eu, claro, sou cardiologista, eu vejo mais a parte cardiológica, mas comigo tem paciente que tem problema pulmonar, então eu tenho pacientes que usam oxigênio treinando. A gente sabe que esse tipo de paciente, ele começa a fazer exercício, ele diminui a necessidade de oxigênio dele. Muitas vezes ele melhora muito a falta de ar. Então, assim, eu não vou mudar o pulmão dele com o exercício, mas eu vou mudar a periferia, eu vou mudar a extração de oxigênio, ele vai ter menos falta de ar. Eu tenho pacientes com obstruções de artérias na perna, então eu vou andar, eu queimo, tenho dor na panturrilha, a gente faz exercício para isso. Os pacientes oncológicos, que eu te falei, que em todas as fases do diagnóstico ele pode treinar. E hoje em dia a gente também faz exercício antes de operar o paciente. Então eu descubro que o paciente tem algumas obstruções nas artérias do coração, mas é um paciente que está muito frágil. E aí o que eu faço? De uma forma monitorizada, eu faço um exercício, que obviamente eu não vou fazer um exercício de alta intensidade, mas eu vou fazer musculação, eu vou fazer um pouco de exercício aeróbio, eu treino musculatura respiratória, e isso faz com que ele tenha menos complicações na cirurgia.
Então, já tem muitos trabalhos mostrando que o cara que treina e vai ser submetido a uma cirurgia grande, de abdômen, pulmonar, a chance dele ter complicação é menor, o dia de internação é menor. Então, eu sempre falo para o paciente, eu tenho que operar uma hérnia, então calma aí, vem cá, vamos treinar, vamos te melhorar, porque a chance de você ter problema é menor. Então, é mais ou menos isso. Exercício é para todo mundo, na verdade. Sim. E assim, o que a gente percebe também, até diante da pandemia, né, quem tinha maior índice de massa muscular sobreviveu, ficou melhor, vamos dizer, por exemplo, um paciente que vai para uma UTI, ele consegue voltar muito melhor. Menos pior, isso. Menos pior, né? Vamos dizer assim. Mas é legal essa situação, porque bate um pouco com o que nós fazemos aqui. Hoje a nossa briga é com os alunos, porque vem de um método que, musculação, para você ganhar massa muscular, né, ter um resultado, você tem que colocar peso. É peso, é peso. Eu aprendi dessa forma. Há anos atrás eu aprendi dessa forma também. Só que você vai estudando. E hoje a gente percebe assim, que não é só peso, músculo, ele não sabe contar, a intensidade é relacionada à carga e repetições. Então, muitas vezes a gente coloca treinos de resistência, então são mais repetições, né? Acima de 15. Nossa, é uma briga. Não, mas por que isso? Não, eu posso. Não, 20, não vai. 20 é muito. Não vai causar hipertrofia. Eu falei, você tem células ali no músculos que é de resistência e a outra são de força. Você vai trabalhar as duas. Então, é sempre uma guerra. Só que o de força, primeiro, que não vejo fazendo o movimento sempre correto, pode causar uma lesão. E segundo, eles entram muito em apneia. Não respira. E aí, a frequência vai lá em cima, entendeu? Porque na hora que você termina, o coração tá bombando de monte. Já o de resistência, você começa com o movimento bem tranquilo. Quando chega próximo da repetição final que a gente passa para eles, aí começa a queimar um pouco, e mesmo assim queimando, sentindo aquela ardência no músculo, eles estão respirando. É bem diferente isso. Então a gente também mudou nossa metodologia diante a isso. Não é só peso, não é só força, não é só levantar peso mesmo. Então hoje a gente analisa e fala, não, vamos começar a trabalhar dessa forma. Mesmo tendo essa guerra, né? Tem Com dificuldade os alunos. de colocar eles para fazer mais de... Se você colocar até 15 para eles, tá bom. Você passou disso, colocou 16 para eles já... Nossa, mas tem muita repetição aqui para fazer. Você chega nos 20, nossa, mas 20 é ruim, 20 não dá, cansa muito. Sei. Então é bem complicado. E aí tem umas metodologias que a gente utiliza, rest pause, tal, drop set, que são treinos que são de hipertrofia, força, só que com repetições mais longas, só que é quebrado, assim, no tempo. Faz 10, descansa 10 segundos só para recuperar ATP, faz mais 10. Só que eles não percebem, né, que é resistência também. Então, aí eles vão. Eu falei, nossa, como que é, né, a mente humana, né? Mas eu acho que é esse o segredo da nossa profissão, de mexer com pessoas. A gente tem que aprender aí sabe assim, não adianta a gente brigar de frente com o paciente. Mas quando eu coloco aqui e ali, quantas vezes chega um paciente aqui, uma pessoa para treinar, ele aprende a confiar em você. No começo, é aquele embate, não, mas será que isso está certo ou não? Mas se você vai com um jeitinho aqui e ali, e a partir do momento que ele confia em você, ele vai embora. E aí, assim, é o ganho, né? Então, eu acho que isso é super importante. Eu falo muito para as minhas pacientes, mulheres, porque a mulher não gosta muito de exercício de força, né? Assim, as minhas pacientes de mais idade não gostam muito. E eu falo para elas, não roube do professor. Não roube. Se ele mandar você fazer 15, faça 15, porque é aí que está o benefício. Então, eu juro que eu tento, viu, ajudar vocês. Eu falo, não rouba do professor. Não é para ele virar e você falar que acabou. Então, assim, porque isso faz a diferença. Mas manobra de Valsalva é uma coisa que eu como cardio, eu sempre ensino muito e a gente pega muito no pé. Porque pra gente, então, se eu tenho uma insuficiência cardíaca, se eu tenho um infartado, eu não quero mesmo que ele fique sem respirar de jeito nenhum, porque eu não quero essa sobrecarga no coração. Exato. Então, isso é o que ele tem que aprender, a respirar durante a musculação. Isso é fundamental. Ótimo. E agora você falou uma coisa que vai entrar no próximo, que seria uma avaliação médica pré-participação a qualquer tipo de exercício físico, esporte, alguma coisa assim. Como que funciona para você? Então, aí a gente tem que pensar em quem é a pessoa que está na minha frente. Quem eu estou avaliando para eu te falar o que é igual para todo mundo. Para todo mundo eu tenho que ter uma anamnese, então eu tenho que conversar e perguntar para a pessoa, você já desmaiou? Você tem dor no peito? Você tem algum sintoma?
Não, eu não tenho nada. Vamos imaginar que é um menino de 20 anos na minha frente. E aí, assim, para mim, 3 coisas são fundamentais. A minha conversa, o meu exame físico, porque eu vou escutar esse coração, eu vou ver, tem sopro? Não, não tem. Ele tá com ritmo regular? Eu vou examinar, tá com anemia? Tá com alguma outra coisa para eu brecar? Não, tá tudo bem. E a terceira coisa é um eletro. O eletrocardiograma é uma coisa importante pra gente. O eletro não é obrigatório em alguns lugares do mundo na avaliação pré-participação, mas eu acho que assim, é um exame tão simples de fazer que em 2 segundos você faz e ele pode me mostrar alterações que eu só vejo ali e que em outra situação eu não teria como avaliar isso. Então eu acho que essas 3 coisas têm que estar para todo mundo. Só que aí, isso, se eu tiver um rapaz jovem, uma pessoa jovem que não tem nada, pronto, isso é o suficiente, ele vai fazer o que ele quiser de exercício, o que ele gostar. Mas se eu pego uma pessoa que já tem seus 50 anos, estou acima do peso, como mal, passei um baita estresse na vida por muito tempo, e a gente tem que pensar em qual é a chance dessa pessoa ter algum problema, para eu saber se eu vou fazer mais exames ou não. Então, o que a gente começa a fazer muito depois de 35 anos, o que mais mata as pessoas é doença coronariana, é infarto. Então, antes disso, se você pegar jovem, eles têm outras causas de mortalidade. Então, eu tenho cardiomiopatia hipertrófica, que o coração fica um pouquinho maior, eu tenho arritmia, displasia ritmogênica, eu tenho outras coisas. Mas depois de 35, a gente tem que ficar esperto. Então, muitas vezes, as pessoas que vocês ouvem, foi fazer uma maratona, morreu. Se você olhar, a maioria das vezes essas pessoas têm mais de 35 anos e elas infartam. Por quê? Porque às vezes eu passo a minha vida inteira sem ter nenhum problema, mas eu fui uma pessoa mais desregrada. Eu comi mal, eu trabalhava que nem um doido, e aí eu estava acima do peso, aí com 55 anos eu resolvi começar a correr. E aí eu começo a correr e de repente eu tenho alguma coisa. Por quê? O que acontece? Você imagina um cano que você tem uma placa de gordura nesse cano. Por muito tempo eu posso fazer exercício e isso aqui fica lá. Eu tenho, sei lá, 70% entupido, eu faço exercício, eu faço teste ergométrico, eu não tenho nenhuma alteração. Só que o que acontece? Vou treinar alta intensidade ou muito tempo de exercício, como numa maratona, o sangue está batendo nessa placa. Então, o que acontece? Essa placa, ela rompe, e aí eu infarto, e aí eu morro. Então, a avaliação pré-participação, que a gente muitas vezes faz com teste ergométrico, é para eu estimar a chance dessa pessoa ter alguma coisa que eu vou ver eletricamente uma mudança no teste, porque tem alguma obstrução. Então, esse é um dos principais exames que a gente faz. E aí, se o paciente tem alguma outra coisa, aí ele faz um ecocardiograma para eu ver a estrutura do coração, mas isso é com mais idade e com mais fatores de risco. Senão, não precisa. Não preciso de exames para daí falar, não, pode... Né? Eu acho que a gente tem que estimular o exercício e não dificultar. Sim. Mas, por exemplo, na academia, eu acho que é uma coisa muito importante para vocês saberem, né, do paciente de vocês, porque, eu nunca fiz nada, e você percebe que é um cara meio, né, com todas essas coisas, opa, meu amigo, vai lá dar uma olhadinha. Por quê? 50% dos pacientes que infartam, a primeira manifestação é o infarto, ele nunca teve dor. O coração é muito traiçoeiro, sabe? Então a gente tem que ficar de olho mesmo. Aí tem aqueles que chegam, não, pratica esporte, tranquilo, tá, pratica. Aí você começa a ter a rotina com ele, né? E, não, eu jogo futebol no final de semana. Não, mas só jogo futebol? Não, só jogo futebol. Só de final de semana. Pior que é o pior, até pra gente, porque é altamente tudo lesivo. descondicionado, né? E aí termina o futebol, o que você faz depois que acaba o futebol? A gente fica lá, tomando uma cerveja, comendo churrasco. Nossa, Tupindo as artérias. pronto. Então, assim, é um pico muito elevado, né? E depois tem a queda, né? Porque ele não pratica mais nada durante a semana, não faz mais nada. E pós-exercício ainda tudo fora do padrão. Aí ele fala, cara, você já passou com o médico? Não preciso, não sinto nada. Eu falei, não, é bom fazer um check-up, né? É bom dar uma olhadinha. E a orientação de vocês é muito importante, porque muitas e muitas vezes começa com vocês, que é quem está ali do lado, né? E vendo, e você orienta. Então, eu acho que vocês do lado, até é para saber... Sabe, um paciente hipertenso, você está controlando, você está tomando seu remédio, porque hoje em dia as pessoas... Olha, hipertensão é uma coisa que, assim, 30% da população no Brasil é hipertensa. 50% sabe que é hipertenso, 50% não sabe. Desses 50%, só 25% controla. Então, você imagina o número de pacientes que a gente tem não controlado. Então, para vocês, é importante saber isso, por quê?
Poxa, se eu pego um paciente que está com 18 de pressão, meu amigo, você não vai treinar, vai lá, ó, vai lá controlar essa pressão primeiro. Por quê? Porque senão eu posso ter alguma coisa aqui. E aí vira um problemão para vocês. Então isso é super importante. Isso é legal que já entra no próximo, que é a intensidade, né, do exercício para indivíduos, vamos dizer, normais, indivíduos, por exemplo, um hipertenso, que tem algum tipo de doença mais voltada para o coração. Como que a gente poderia analisar isso e trabalhar Aí, com eles? eu acho que a gente tem que pensar assim, uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, um jovem, ele pode fazer o que ele gostar, o que ele quiser. Então, eu nunca tive nada, eu fiz lá minha avaliação pré-participação, eu não tenho nenhum problema. Escolha o que você gostar e vai fazer. O paciente que tem algum diagnóstico, então, por exemplo, o que é mais comum, hipertensão. A hipertensão, assim, o que a gente não deve? A gente não, na reabilitação, por exemplo, eu não inicio o treino se o paciente está com mais de 18 por 11. 18 por 11 ele não vai começar a treinar, veja que é alto. Por quê? Porque ele vai fazer exercício, eu não sei até onde vai parar essa pressão. E aí eu submeto ele a um risco desnecessário. Se eu tiver com 16, 15, não tem problema treinar. Por quê? Porque eu tenho um benefício que eu começo a fazer exercício, minha pressão sobe, mas quando eu termino, ela acaba abaixo do que eu comecei. Então, isso é até uma coisa positiva. É claro que eu não vou usar só o exercício para controle de pressão para quem isso não é o suficiente. Eu vou associar coisas. Mas, assim, quais são a gente sabe hoje em dia que a musculação também é eficaz para um paciente que é hipertenso. Então, as duas coisas são importantes. Mas tem um trabalho mais recente que ele falou o seguinte: para quem é hipertenso mesmo, o exercício aeróbio é mais eficaz para baixar. Para quem é pré-hipertenso, o exercício combinado é melhor. Então, hipertenso, se eu fizer o resistido e a musculação, melhor. E para o paciente que não é nada, tanto faz o que eu vou fazer. Mas assim, o exercício aeróbio, ele tem um poder ali um pouco maior, mas a musculação é ótima para isso também. E aí, assim, para vocês, na prática, o que talvez eu possa fazer? Se é uma pessoa que tem uma pressão maior e ela está mais hipertensa, ao invés de eu fazer um exercício que eu uso os dois membros, eu posso fazer unilateral, porque isso vai me fazer a pressão subir um pouquinho menos. E aí, assim, orientar esse controle eu acho que é importantíssimo. Então, assim, a gente na reabilitação divide muito o treino em exercício leve, moderado e intenso. Então, assim, a gente dificilmente faz exercício de alta intensidade. Por quê? Porque o exercício de alta intensidade, ele não é para todo mundo. Não é todo mundo nessa idade, que é o meu público, que gosta de ficar extremamente cansado. Sabe aquela coisa do exercício que a gente gosta? Não é todo mundo que gosta, ainda mais uma pessoa doente. Ela tem um pouco de medo. Então, assim, mas se eu fizer um exercício moderado, para a grandíssima maioria das pessoas, isso vai muito bem. Vai fazer até bem para ela após o Muito. exercício, vai liberar vários hormônios. Eu tô bem, tá legal Muito. isso. E não vai ter aquela questão, por exemplo, nós que já treinamos todo dia, já não sente também. Mas dependendo do nível do aluno, sente aquela dorzinha no dia seguinte. Ah, com certeza. Que é 2 dias desmotivador, depois, né? que daí fala, nossa, tá doente demais. Imagina um idoso, né, um hipertenso, sentindo aquela dor muscular, pô, vai dificultar um pouquinho o dia a dia dele. Então, isso a gente já fica meio atento, da intensidade. Isso é A gente importante. só dá um estímulo até um certo ponto. E pensando em outras coisas, por exemplo, os infartados, né? Que as pessoas ficam com bastante medo, né? Eu tive um evento, eu tenho uma obstrução na artéria. Esse paciente, ele precisa fazer exercício. Por quê? Porque o exercício vai diminuir a chance dele entupir de novo. Então, assim, a intensidade aí depende de algumas coisas. Por quê? Eu posso ter um paciente infartado que tem dor no peito, e aí eu vou me basear por dor. Mas eu posso ter um paciente que não tem dor nenhuma, mas tem alteração do eletro. Quando ele está em repouso, estou com 60 batidas, por exemplo, tá tudo bem. Mas eu vou aumentando a intensidade do exercício, eu vou dar um exemplo. Eu estou com 60, quando eu chego em 100 batidas, eu não tenho dor, mas o meu eletro começa a alterar. O que eu faço para orientar esse paciente? Eu descubro qual é o momento que ele começa a ter alteração, 100. Então, eu vou orientar ele a treinar 10 batimentos abaixo de onde ele começa a ter alteração, para ele não entrar nessa zona, que é uma zona mais arriscada, digamos assim. Dentro do centro de reabilitação, a gente chega nisso. Por quê? Porque a gente sabe que treinar em cima desse momento é quando ele mais se beneficia, abrindo outros vasos que passam ali as obstruções que a gente chama de colaterais. Só que são treinos curtos, então eu boto o paciente ali em 100 de frequência, só que ele faz 2 minutos na esteira, eu baixo frequência, ele sai dessa zona, descansa, volta de novo, sai e volta. Então, toda vez que eu vou fazendo isso, eu vou melhorando mais a minha irrigação ali do coração.
Então é muito importante isso, o remédio não faz. Tem coisa que o exercício faz que nenhum remédio faz. Então, assim, para o paciente coronariano é importante. O paciente que tem o coração fraco, que tem insuficiência cardíaca, ele também se beneficia muito de exercício. Mas, de novo, eu vou para um treino moderado, que é um treino que, assim, eu consigo deixar ele cansado, eu tenho muitos benefícios, porque o paciente que tem o coração fraco, ele se cansa muito facilmente. Então, eu não fiz nada, eu já estou cansadão. Por quê? Porque o meu coração, ele não tem uma força para mandar o sangue para a periferia como deve. Ele entra em acidose mais cedo. Então, eu tenho uma fadiga muito precoce. Quando eu treino, eu faço uma vasodilatação periférica, eu começo a melhorar a extração de oxigênio. Então, eu não vou mexer muito dentro do meu coração, mas eu vou mexer de novo na periferia. Isso vai fazer ele melhorar do cansaço, da falta de ar. Então, eu falo para o paciente, se você não consegue, comece fazendo pequenas coisas. Bota uma cadeira, bota lá, eu vou andar aqui na minha casa, no meu quintal. Eu vou andar 3 minutos. Cansou? Senta e descansa. Só que o descansar não é eu vou descansar 2 horas, eu vou descansar 2, 3 minutos. Baixou aqui, ó, tum, volta e anda mais 3. Se eu fizer isso durante a semana inteira, no final da semana eu vou estar menos cansado. E é isso, por isso que eu falo para o paciente, é persistência, eu tenho que ter o horário que eu vou fazer e eu vou aumentando gradualmente. Então, não tem regra. Quanto tempo eu faço? Se eu andar 10 minutos e tiver tudo bem, eu vou andar 10. Se eu andar 5 e cansar, eu paro com 5. Mas eu vou descansar e eu vou retomar. Eu vou descansar e eu vou retomar. É isso que a gente faz na reabilitação, esteira. A gente usa muito treino intervalado. Então, bota o paciente. Às vezes, a gente bota a cadeira em cima da esteira. O paciente anda 3, 5 minutos. Cansou? Senta. Fica lá, sei lá, 5 minutos. Descansou? Tira a esteira, tira a cadeira, liga de novo a esteira e vai. No começo, às vezes, ele faz 2 séries de 5 minutos. Só que deu um tempinho que normalmente não precisa de muito tempo, ele está fazendo 30 minutos de esteira. Então, assim, é persistência. A maioria das coisas cardíacas ou pulmonares, elas vão se adaptando e você vai melhorando. Então, a intensidade depende da doença que a gente está falando, porque tem algumas particularidades. Por isso que é muito importante quem tem algum problema passar numa avaliação. Eu uso muito um teste na esteira. Quando a gente não tem esse teste, a gente faz teste ergométrico e faz uma conta para ver frequência cardíaca. Porque o ideal é que meu paciente use um frequencímetro e eu falo para ele, olha, seu coração tem que bater daqui a aqui. E aí ele já sabe, bom, eu estou andando na rua, tá baixo, eu vou dar uma acelerada. Opa, estou passando da frequência, eu vou dar uma reduzida. E aí, assim, isso faz com que ele tenha um parâmetro para ele se basear e treinar. Então, eu acho que é por aí a coisa mais importante, é esse controle para ele poder saber até onde ele vai. E sentir, né? Isso também acontece muito conosco aqui, de sentir o limite do aluno, né? Então, tem aluno que a gente percebe, né, que está muito baixa a intensidade, só pelo olhar, e tem aluno que a gente percebe só pelo olhar que está muito alto. Falou, diminui um pouquinho. É que tem gente que a gente tem que empurrar. Na reabilitação é muito isso. Tem paciente que não quer ficar cansado. E esse é um problema para mim. Por quê? Eu falo para o paciente na entrada, eu falo, olha, veja bem, você se cansa facilmente, mas você vai vir aqui para cansar. Eu só vou conseguir te melhorar se você deixar a minha fisioterapeuta fazer o que precisa. Porque às vezes é isso, a fisioterapeuta vai lá e aumenta um pouquinho, o paciente vai lá e diminui. Ai, não, eu canso, não, eu não posso, não sei o que. A gente fala, olha, você está monitorizado, você está aqui para melhorar. Se você não fizer isso, você não vai melhorar. Mas o contrário também acontece muito, principalmente com paciente jovem que infarta, e aí de repente eu tenho que segurar para o paciente não ultrapassar a frequência cardíaca. Porque às vezes não tenho sintoma, eu quero ir embora. Só que às vezes eu tenho uma arritmia, às vezes eu tenho uma alteração no eletro, às vezes a minha pressão não pode subir muito. Então as duas coisas são difíceis. Um a gente tem que empurrar e um a gente tem que segurar. É complicado. É difícil mesmo. E falando assim, em sinais de alerta sobre o esforço, quais são e quando a gente deve se preocupar com eles? Então, eu acho que assim, as coisas mais importantes é dor no peito. Claro que assim, a dor no peito cardíaca é uma dor que ela pode ter em repouso, claro, mas assim, eu tô em repouso, eu tô bem. Eu subo na esteira, eu começo a sentir um desconforto, um aperto, para a esteira. Espera um pouco, minha dor passou. Se eu não tenho nada, nenhum problema de saúde, eu posso religar e ver o que acontece. Não tive nada, passou, tá ótimo. Mas se é uma dor que piora com o esforço, para que a gente tem que entender o que é isso. Pode ser osteomuscular? Pode. Às vezes eu tenho algum problema muscular, mas piorou no esforço, parte cardiológica tem que acender uma luzinha.
Falta de ar no esforço. Eu não estou falando de pessoa descondicionada. Claro que se eu for fazer alguma coisa, eu vou cansar, ok. Sim. Mas assim, eu começo a ter uma falta de ar meio desproporcional. Isso não é meu. Opa, alerta. Tontura no esforço. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A esteira, principalmente, né? Os nossos pacientes têm um pouco mais de idade, às vezes, então cuidado com isso. Eu acho que essas coisas são as principais. Paciente diabético, a gente tem que ficar bem de olho, que é o que a gente estava conversando, né? E De tem uma fazer hipoglicemia. hipoglicemia. Isso acho que é bem importante, o paciente que usa insulina. É um paciente que a gente tem que saber o comportamento dele, então o ideal seria, na reabilitação, o paciente que usa insulina, ele chega lá, ele faz um destro. E aí a gente tem um intervalo, entre 100 e 300 ele treina. Acima de 300 eu não boto o paciente para treinar. Por quê? Porque esse paciente pode entrar em acidose. E aí, assim, eu não sei se vai para cima ou vai para baixo. Eu tenho um paciente que começa a treinar, a glicemia, bum, vai lá para baixo. Mas tem um paciente que começa a treinar e sobe. Então, eu preciso saber qual é o comportamento. Então, o que eu faço? Orienta seu paciente a fazer um destro. Então, vamos entender como é que é você. Às vezes, o paciente faz agora de manhã o treino e passa mal lá no final da tarde. E aí, eu tenho que orientar que, olha, no dia que você treinar, a dose da sua insulina tem que ser menor. Por quê? Porque você está usando o açúcar aí. E isso pode ser no final do dia. Então, a gente tem que perguntar, se passou mal aqui? Não, não passei. E depois, ao longo do dia? Aconteceu alguma coisa? Opa, então vai conversar com o seu endócrino para ele ajustar. Isso é super importante. Acho que esses são os mais importantes. É aquilo do cansaço desproporcional também, que pode indicar alguma coisa entupida. Esses são os principais, assim. Ficar de olho na pressão antes de começar também. Não todo mundo, mas assim, saber mais ou menos, né? Minha pressão tá boa, não tá? Para eu não iniciar se eu não estiver muito bem. Acho que isso é importante. E o excesso da atividade física, ele faz mal? O excesso de exercício, a gente... Bom, vocês são professores, vocês conhecem o termo overtraining. Então, se eu treinar demais, eu posso ter algumas alterações hormonais. Eu tenho aumento do cortisol, eu tenho diminuição da testosterona. Isso faz a mulher parar de menstruar. Então, se eu tenho alguma coisa que mexe tanto com o meu hormônio, que me faz parar de menstruar, tem alguma coisa errada aí. Se eu treinar demais, eu vou ter mais infecção, por exemplo. Então, tudo nessa vida tem sabe, o meio do caminho é sempre, isso é muito sábio. Eu acho que dá para você treinar alta intensidade, dá para você treinar longas provas, mas eu preciso de um treinamento adequado. Se eu faço uma coisa muito intensa, eu tenho uma maior chance de ter lesão muscular. A parte cardiológica, eu diria assim para vocês, quem treina muito, o que a gente sabe, ele aumenta a chance de ter uma arritmia, que chama fibrilação atrial. Isso é comum quando a gente vai envelhecendo, é a arritmia mais comum que a gente tem. Mas o paciente, por exemplo, o ciclista, o paciente que tem um átrio grande, o volume de sangue que volta para ele é muito grande, então essa parte acaba ficando maior. Esse remodelamento aumenta a chance de ter arritmia. Então, eu tenho que saber que eu tenho uma maior chance. A outra coisa que hoje em dia a gente discute muito e todo mundo fica, mas o que acontece? Se você pegar um paciente que faz prova muito longa, faz maratona, Ironman, essas coisas, e você olhar uma tomografia das artérias do coração, esse paciente tem mais placa de gordura do que quem não faz. E aí todo mundo fica, mas peraí, o cara não infarta mais. Ele não infarta mais. Só que é um cara mais inflamado. É um cara que tem algumas substâncias no corpo que estão um pouco maior, e isso me aumenta ali doença coronariana. Só que isso não se traduz em mais eventos. Então não, a gente não vê isso. Eu não vejo um cara que faz Ironman infartar mais do que um cara que não tem nada. Não é isso que eu estou dizendo, mas quando a gente vai estudar, a gente tem mais placa de gordura com cálcio lá. Sim. Mas é muito disso, assim. Então, se estuda muito que é uma pessoa que tem a cascata de inflamação mais ativada, o hormônio muda, e aí eu tenho mais. Mas isso não se traduz muito em eventos. Mas tudo em excesso, eu acho que sim, pode causar mal. A gente sabe muito assim, que não evolui, né, a musculatura, dependendo do objetivo. Uma hipertrofia, um emagrecimento. Não vai evoluir, porque o excesso também vai prejudicar, vai atrapalhar em outras questões, por exemplo, sono, que é uma das questões que eu até gostaria de entrar. Hoje a gente vê muitas pessoas, né, muitos alunos, até colegas nossos que atuam, né, na educação física, a gente fala que é muito acelerado, muito ansioso. E a pessoa não dorme, entendeu? A gente sabe que hoje, assim, para você ter um bom desenvolvimento, você precisa de pelo menos de 6 a 8 horas de sono. Uma pessoa que treina, faz exercício todos os dias. E a gente analisa algumas, tem menos de 4 horas.
né? E aquela ansiedade e tal. Eu falei, meu, o que está acontecendo hoje em dia que o pessoal não está conseguindo mais dormir? E tudo isso afeta também, não afeta? Totalmente. O sono, hoje em dia, dentro do consultório, eu acho que se eu tivesse que te falar um número, eu acho que 75% das pessoas reclamam do sono, que não conseguem dormir, porque assim, o sono, ele é um reflexo de muita coisa que acontece com a gente ao longo do dia. Então, hoje em dia, a gente sabe que é uma pandemia, depressão e ansiedade. Se eu tenho alguma dessas coisas, o meu padrão de sono piora muito. Então, é o que você falou, as pessoas estão super aceleradas, ansiosas, não dorme, não desliga aqui. E aí, assim, só que as pessoas hoje em dia, elas não querem procurar o que está acontecendo para peraí, se eu não estou desligando, vamos fazer um estudo aqui de mim mesma. Deixa eu ver, eu tô ansiosa, eu tô isso. Não, as pessoas querem um remédio. Toma aí, Zolpidem. Zolpidem é um remédio que é um indutor do sono, que hoje em dia é... Só que a gente sabe que o Zolpidem não deixa a limpeza do cérebro acontecer como deve, aumenta a minha chance de demência ao longo da vida. Então, assim, só que a gente precisa dormir também. Tem trabalho na cardiologia falando o seguinte, quem dorme menos de 6 horas ou mais que 9 horas, morre mais. Quem dorme menos, a gente entende, meu sistema nervoso está mais ativado. É que nem a apneia do sono, que você faz aquelas pausas respiratórias, o ronco alto. A apneia aumenta meu risco de ter muitas coisas cardíacas, infarto, AVC, arritmia, obesidade, um monte de coisa. E aí, assim, outros distúrbios do sono, e a gente tem muitos distúrbios, o mais conhecido é a apneia, mas posso não dormir, não ter apneia, não entro no sono que precisa. Isso repercute muito na sua saúde. Eu vejo o paciente, piora muito o nível de pressão. Ontem mesmo, eu estava trabalhando, um paciente meu revascularizado já me mandou uma mensagem. Amanda, minha pressão tá 15, tô preocupado, nanana. O que tá acontecendo? Ai, não dormi essa noite, tava com o neto, não sei o que, nanana. E ele tava loucão. Porque a minha pressão, eu falei, cara, calma, sua pressão vai melhorar quando você dormir. Quando você dormir, ela vai melhorar. Hoje ele me mandou, Amanda, tá tudo normal, 13,8 por aqui. Descansou. Eu falei, você tá vendo desligar. que... Só que hoje em dia as pessoas querem que o dia tenha 50 horas. Para dar conta de fazer tudo. E aí, quanto sobra para eu dormir? O mínimo. Só que elas não percebem que ao longo do tempo isso traz muitas repercussões para o coração. Quem trabalha à noite é muito lesado, a maioria das vezes, assim, sabe, com mais problemas. Por quê? Porque toda a minha parte hormonal muda. Essa pessoa não dorme 8 horas, ela chega, muitas vezes ela dorme 3 horinhas, aí sai, faz alguma coisa, aí não sei o quê, tudo desregulado. Não para. Hoje em dia, por exemplo, tem alguns estudos que eu estava lendo, que o melhor horário para você iniciar o seu sono é antes das 10 da noite. Inclusive, a gente está tentando fazer isso. Iniciar o sono antes das 10 da noite, que é ter uma qualidade de sono melhor para poder ter uma disposição melhor, ter um descanso melhor. É que o Zuki não deixa muito, né? 5 horas, ele tá acordando a gente, não tem essa. Mas o que vocês estão fazendo é a coisa mais difícil que tem, que é o quê? Higiene do sono. Isso. Isso as pessoas não têm muito... Não quero fazer isso. Por quê? Porque eu fico no celular, porque a TV, porque o computador, tudo isso deixa a gente ligadão. Luzes, muito. Então, assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a desligar. Eu preciso começar... Eu paro de ver celular 9 da noite. Não vejo mais, porque eu fico numa luz mais tranquila, ou eu vou ler um livro. Isso é higiene do sono, é eu me preparar para dormir. E se você consegue fazer isso, não é todo mundo que consegue, porque o sono é uma coisa muito pessoal. Tem gente, quando a gente vai envelhecendo, é comum a gente precisar de menos horas de sono. Quando a gente é pequenininho, a gente dorme 20 horas, né? A gente vai diminuindo essa necessidade, o nosso sono vai ficando mais difícil, a qualidade não é tão boa, então aproveitei para dormir bem agora. Mas, assim, é um treino isso também que a gente tem que ir fazendo. Então, eu durmo sempre essa hora e acordo essa hora. É uma coisa muito positiva isso. E dormir direto, né? Conseguir fazer sono direto, também é difícil. Você acorda, tá? Vou ali no banheiro, vou fazer um xixi, alguma coisa assim, mas daí tem a relação com o sono. O segredo é não pegar celular nesse momento. Acordou no meio da noite, não pega celular. Por quê? Porque senão vai embora o sono. Eu já nem abro o olho, já vou de olho fechado mesmo. É melhor. Sem acender nada, já vou. Eu só escuto os barulhos. Tá caindo. Às vezes tropeço, às vezes dou uma balançada nas coisas. Dá uma portada no meio da nossa cara. É assim vai. Não tem jeito. Faz parte. O que é considerado hoje em dia pressão alta e pressão baixa? Teve agora mais recente um consenso novo de hipertensão, que na verdade ele serviu mais para bagunçar a nossa cabeça, a cabeça do paciente. Por quê? O que é considerado até então hipertensão é pressão 14 por 9. 14, bati no 14 ou no 9, tem hipertensão. Só que lógico que isso não é uma medida.
A gente tem várias formas de fazer diagnóstico. Então, no consultório você tem que medir pelo menos umas 3 vezes. Em outras situações, porque são momentos estressantes. Mas essa diretriz de agora, ela falou o quê? Acima de 12/8, você tem uma PA elevada. Não é hipertensão, é PA elevada. Só que pra gente, você fala, mas peraí, pra gente é mais ou menos a mesma coisa. Só que o que a gente tem que ver? Eles pegaram os pacientes, por exemplo, pacientes que têm comorbidades. Então, se eu sou um paciente infartado, se eu sou um paciente que tem AVC, 12/8 já é uma pressão que, eu tenho que já tomar um remédio. Às vezes medicamento, tô 13/8, tem que tomar remédio. Mas não é o que eu faria, por exemplo, para você. Eu não tenho nenhum problema de saúde, tô lá em 13/8, ok, eu só vou te avisar, olha, sua pressão, ela está ali, né, não está alta, mas é uma coisa que você já tem que tomar cuidado. Então, exercício, cuida do teu peso, cuidado com a alimentação. Então, assim, hoje em dia, para quem não tem nada, 14/9, alta. Pressão baixa é uma coisa que não tem uma referência, depende muito de sintoma. Por quê? Eu posso ter, a minha pressão é 9/6, sem sintoma nenhum. Faço exercício, faço tudo bem. Só que se eu tiver alguém com 9/6 que está com tontura, essa pessoa está com a pressão baixa. Então eu tenho que saber mais ou menos qual é o meu padrão. Se o meu padrão é 12/8, como a maioria das pessoas, isso não é o certo. Isso é o que a maioria tem. Mas eu tenho 12/8 e de repente eu acordei, eu tô com 10/6, eu tô com a pressão mais baixa, eu tô meio mole. Então, assim, eu só preciso tomar cuidado, o mais importante é sintoma. Se eu tô lá 10/6, 9/6 sem sintoma nenhum, tá tudo bem. O problema é que quem tem 9/6 e tá calor, e eu tô num ambiente fechado, é maior a minha chance de passar mal. Mas não quer dizer que obrigatoriamente eu vá. Mas então não tem um número exato para eu te falar o que é pressão baixa. É o que foge um pouco do seu padrão se você tiver meio com sintoma. Mas assim, o mais habitual que a gente vê, os 12/8, é o mais habitual, mais 11, 10. Se eu tiver sem sintoma, tá tudo tranquilo também. Sim. Eu vou até usar uma fala, até para você tirar uma dúvida nossa aí. Porque o meu pai ele teve arritmia cardíaca. Hoje tá bem, tá tranquilo, tá estável, de boa. E a pressão dele sempre falou, minha pressão sempre foi baixa. Não sei como, mas sempre foi baixa, né? Porque, nossa, eu lembro quando eu era moleque, ele vinha com aquelas costelas cheias de gordura, assim, era uma coisa de doido. E ele fala que a pressão dele é baixa. Aí eu vejo ele fazendo uma salada e tacar sal. Eu falei, eu tenho que comer sal porque minha pressão é baixa. Eu falei, pai, nunca vi isso não, viu? Nenhum cardiologista falou, porque você tem a pressão baixa, tem que comer sal, mais sal. Entendeu? Então, assim, isso é um culto, né? O pessoal mais velho, se eu tenho a pressão baixa, então eu tenho que consumir mais sal. Entendeu? Eu fico ali no pé deles ali, e falei, não é bem dessa forma, não. Eu vou te falar que, assim, a gente pega, por exemplo, pacientes jovens. Às vezes o paciente tem uma coisa que a gente chama de síncope vasovagal. O paciente frequentemente desmaia. Você pegar as meninas mais jovenzinha, magrinha, tem uma pressão mais baixa, vira e mexe, bum, cai. Cai a pressão porque algumas situações desencadeiam um reflexo no nosso corpo que faz a pressão cair. E aí, assim, esse é um paciente que às vezes eu falo para o paciente, tenha um saquinho de sal ali Mas é diferente. Por quê? Antes de eu pensar nisso, se eu tiver com sintoma, de novo, tô meio mal, sintoma de pressão baixa, o sal te ajuda naquele momento de uma forma mais rápida. Mas eu tenho que orientar o paciente a fazer coisas que ele fique bem sem precisar do sal. Então, eu vou manter ele bem hidratado. Existem algumas manobras que a gente ensina ao paciente no momento que ele tem alguma tontura, alguma coisa assim, eu tenho que fazer força no corpo. Então, às vezes, o paciente faz isso aqui, ou eu estou no metrô, se eu me contrair, isso faz contratura muscular, vai vir mais sangue para o meu coração, vai bombear mais para a minha cabeça. Porque nada mais é do que a pressão aqui está indo lá para baixo, o sangue. Se eu consigo fazer essas coisas de contração, ou se eu posso agachar, tudo isso vai fazer bombear mais sangue para a minha cabeça. Então, existem algumas manobras para tentar evitar isso. A outra coisa, às vezes o paciente que tem uma pressão muito baixa e desmaia frequentemente, usa a meia elástica, porque eu aperto lá embaixo minha perna, não deixo o sangue acumular lá. E aí, assim, tudo isso antes de entrar no sal. E aí, assim, é difícil você pegar uma pessoa que precisa de sal sempre. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai retendo mais sal, mais líquido, a pressão começa a subir. Além disso, as nossas artérias, elas são elásticas. Então, o sangue passa, a artéria faz um boom. Só que ao longo do tempo, a gente vai ficando mais rígido, vai envelhecendo, a pressão começa a subir. Isso acontece muito com a mulher
quando ela está entrando na menopausa. Esse é um momento chato para a mulher e isso às vezes começa a acontecer mais. Mas os homens, às vezes, isso é muito comum no consultório. Mas minha pressão sempre foi baixa, por que agora está dando 15? Então, porque é assim. Às vezes começa a subir a pressão e a gente tem que medir de vez em quando, medir em outras situações. Então, a primeira coisa é assim, se você mede, putz, passei lá, tinha um aparelho, eu medi minha pressão, deu 15. Opa, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é, eu tenho que medir várias vezes a minha pressão em situações diferentes. Você não pode medir a sua pressão se você tiver com dor, briguei com a namorada, tô estressado com alguma coisa, tô com vontade de fazer xixi, tudo que te dá algum desconforto no corpo faz sua pressão subir. Então eu preciso esperar um pouquinho para daí medir. Quando você for medir, sua perna não pode estar cruzada, eu tenho que deixar o meu braço mais ou menos, colocar o aparelho na altura do meu coração. Meça sempre 2 vezes, anote a segunda medida, mede uma vez, espera um minutinho, dá uma relaxadinha, mede de novo. Por quê? Primeira vez que a gente vai medir, dá uma subidinha. Você mede a segunda vez, ela já... E aí, assim, se eu tô com uma medida alta, eu vou lá e anoto. Então, eu vou medir, eu sempre falo pro paciente, mede de manhã e mede à noite. Anota no papel. Se eu olhar esse papel uma semana e isso estiver ficando mais batendo no 14,9, opa, eu tô várias medidas. Mas se foi uma que eu medi 15 e o resto tá para baixo, eu não preciso ficar estressado, eu não tô hipertenso. É aquele momento. Então, isso é outro ponto bem importante que as pessoas ficam, às vezes, muito assustadas, mas elas medem no momento que elas estão com dor, e aí sobe mesmo. Eu lembro, sim, a minha mãe fez hemodiálise por quase uma década, né? E toda vez que a gente chegava, porque para ela já era tenso de ir, Sei. ela já era hipertensa, né? Ela sempre foi 18 para cima. E chegava lá, às vezes estava 20, 22. A pessoa, não, eu falei, não, ela é hipertensa. Ela tá nervosa, espera um pouquinho, você afere de novo. Aí voltava. O meu medo sempre foi quando tava baixa. Sei. Porque a hemodiálise, ela já faz, já vai sair baixa. Na hora que chegava lá, sua pressão tá ótima hoje, tá 14, 13. Eu falei, não, peraí, não vamos iniciar não. Mas tá boa a pressão dela. Eu falei, não, toda vez que ela chega com a pressão mais baixa do que o normal e faz, né, o procedimento da diálise, cai mais, aí ela passa mal. E ela pesava 100 quilos, para carregar ela era complicado. E aí é aquela questão, né? Muitas vezes assim, eu sou o filho, eu sei o que acontece com ela, e aí eu tenho que transmitir pro profissional que tá ali. Mas tinha que dar uma segurada, esperar para ver se ia subir alguma coisa. Muitas vezes tinha que cancelar, fazer no dia seguinte. Então são procedimentos que acontecem. Eu estou falando de uma situação com a minha mãe, Sim. mas imagine com outras pessoas. Não, a diálise é complicado mesmo, é um paciente muito mais complicado, porque você mexe com volume lá. Então, se o paciente entre uma diálise e outra ganha muito peso, ele vai chegar mais hipertenso. E aí, se eu tiro demais, o paciente passa mal, é bem sofrido para eles. Isso. É dureza. Onde a gente pode encontrar você, os seus dados, as suas redes sociais? Eu estou atendendo, eu trabalho em São Paulo, dentro do Hospital Samaritano, eu faço reabilitação no Samaritano Paulista. Eu também tenho consultório particular em São Paulo. Tem meu telefone aqui, que... Opa, já vou falar aqui para vocês, aqui, para minha colinha aqui, 011 961 76 8740. Eu atendo aqui em Franco da Rocha e atendo em São Paulo. Eu devo vir para Caieiras também atender aí, acho que até o final do ano. E aí tem a minha rede social, tem o Instagram, tem um site que tem bastante informação, tem bastante matéria lá da parte cardiológica, né? A ideia, eu acho que é divulgar a saúde, como se cuidar, da mesma forma que vocês estão fazendo aqui. Acho que isso é bem importante. O Instagram dela é Cardiologia Sem Complicação, tá? Complicacão para alguém quiser procurar aí, tá bom? Se qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, o Estúdio Persona segue ela, só entrar lá e procurar ela lá com a gente, tá bom? Amandinha, muito obrigado pela sua participação. Fica aberto para você, quando quiser voltar a trazer temas para nós aí, tá? Novas coisas, muita coisa aí que a gente vivenciou, estava aprendendo. Sim. Amanda, como nós podemos te achar nas redes sociais? Bom, eu atendo no Hospital Samaritano em São Paulo, que é onde eu faço reabilitação. Eu tenho consultório em São Paulo e eu estou atendendo aqui em Franco da Rocha. Em breve eu vou vir aqui para Caieiras. Eu tenho um site, tenho o Instagram que o Zé vai falar.
Cardiologia sem complicação. Complicacão, tá? Se não encontrar, pode entrar lá no perfil do Estúdio Persona, tá? Ela segue nós seguimos ela. Vai ser mais fácil para vocês encontrarem, tá ok? Telefone para contato, posso passar? Pode, Eu tô com a colinha aqui, galera, relaxa. É 011 96176 8740, tá ok? Depois a gente vai editar, vai colocar na tela, fica tranquilo. Bom, olha, para mim foi um prazer estar aqui. Eu acho que é muito importante esse espaço de vocês. Estou à disposição para quando precisar. Eu acho que a gente tem que fazer muito isso mesmo pelos nossos pacientes, as pessoas que treinam. Quanto mais informações as pessoas tiverem, melhor elas vão ficar. Com certeza, fica aberto para você. Toda vez que Exercício, tiver né, Zé? exercício sem parar. Toda vez que tiver algum tema, alguma coisa nova, pode ficar à vontade e trazer para nós, que a gente fica aqui e vai debatendo com você, não tem problema. Combinado. Debater não, reaprendendo, né, com você. Tema não falta, né? Tema não vai faltar. Então, fica novos convites aí. Obrigada. Tá ok? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.